Terça-feira, 14 de janeiro de 92. Engatando a primeira, o São Paulo está no ar. 2 bilhões de pessoas são transportadas anualmente pelos ônibus de São Paulo como gado, ou melhor, como sardinhas em lata. 2,5 milhões se apertam por dia nos superlotados vagões do metrô. Nos trens de subúrbio falta espaço, velocidade e principalmente segurança. A frota de ônibus que serve a cidade já não cresce há quase 20 anos. O metrô vai se expandindo a passos de tartaruga. Esta é a situação dos transportes públicos em São Paulo. O usuário continua sendo mal servido e mal atendido em qualquer tipo de serviço colocado à sua disposição. Mas justiça seja feita. Algumas coisas estão começando a melhorar e vão melhorar ainda mais nos próximos meses. O programa de municipalização dos ônibus da Prefeitura deve colocar a frota efetivamente para rodar. Empresário que quiser faturar agora vai ter que colocar ônibus na linha. E por falar em linha, a linha leste-oeste do metrô bate todo santo dia recordes de eficiência. O ramal paulista está em atividade e novas estações têm sido inauguradas em anos que não têm eleições. O São Paulo desta noite vai discutir tudo isso, transportes públicos. Depois você pode julgar, será que o usuário agora finalmente começa a ser considerado? O que mais pode dificultar a vida numa megalópole como São Paulo? Passa longe da segurança, habitação, saneamento básico. Tudo isso é claro que é fundamental, mas não deixam de ser passíveis de vulnerabilidade. Ou seja, é possível passar anos por aqui sem ser vítima de um assalto. É possível alugar uma casa num bairro que tem serviço de esgoto. Mas o que deixa esta megalópole mais longe do primeiro mundo é quando a gente resolve botar o pé fora de casa. É como que a gente consegue chegar nos destinos sem muito sofrimento. Se for de carro, haja paciência no trânsito. Se for de ônibus, haja paciência para a lentidão e falta de conforto. Isso quando você não tem que ficar mais de 40 minutos no ponto. Se for de metrô, desista, porque ele não passa no seu bairro. Que bom seria se pudéssemos deixar o carro na garagem, sabendo que nas ruas o transporte público era só uma questão de preferência. Ônibus, metrô, trem, a municipalização dos transportes coletivos pode melhorar o caos na cidade? São 7h08. E no São Paulo de hoje você vê: o sonho da prefeitura municipalizar o transporte coletivo da cidade. Se os ônibus fossem melhores, será que você deixaria o seu carro em casa? O segredo do negócio: a prefeitura vai pagar por quilômetro rodado. E quem vai fiscalizar as empresas contratadas? Presente para a cidade: depois de 10 anos com a mesma frota, São Paulo ganha 2.000 ônibus. A garagem da Barra Funda tem 339 ônibus, mas apenas 284 rodam no horário de pico. Essa situação deve mudar. Daqui a pouquinho você vai saber por quê. E no São Paulo de hoje você vê também: buraco no chão, furo no teto, folga na direção. A prefeitura declara guerra contra os ônibus clandestinos. Cálculo aproximado: 10% da frota de São Paulo circulam nessas condições. Municipalização dos transportes, será que vai dar certo? A mudança principal: as empresas vão ter que botar ônibus para rodar se quiserem ganhar bem. Tá bom, mas o que é que isso muda na vida de quem depende de ônibus? 7h13. Neste bloco do São Paulo, você vê com a gente o presentão que a cidade vai ganhar este mês. 2.000 ônibus, 800 são novos, o resto sai do cemitério direto para a rua. Você vai saber como funciona essa história de municipalizar o transporte. Frota nova é a exigência da prefeitura para entrar no novo esquema. E no estúdio, um dos pais da ideia, o secretário municipal de transportes, Lúcio Gregório. Dia 25 está quase aí, é o aniversário da cidade. São Paulo faz 438 anos e ganha um presente que estava mesmo faltando: ônibus novos. O Fernando Simão está na garagem da Barra Funda para mostrar para a gente como é essa frota. Alguma novidade nesses ônibus aí, Fernando? Bom, o Fernando acho que não estava totalmente preparado para entrar agora ao vivo. Então a gente vai seguindo o programa. Bom, antes disso, ainda falando sobre esse presentão, é o seguinte: a cidade de São Paulo tem hoje 8.500 ônibus rodando. Essa é a mesma frota de 1976 e tem gente que diz que é a mesma frota de 1972. Depois nós vamos apurar essa informação melhor para dizer desde quando a frota da cidade não cresce. De qualquer maneira, São Paulo vai ganhar mais 2.000 ônibus, quer dizer, serão 2.000 ônibus a mais que estarão rodando e isso representa um aumento de 20% na frota. Daqui a pouquinho o Fernando vai voltar de lá para dizer para a gente quais são esses ônibus. 3 anos depois de assumir a prefeitura, a prefeita Luísa Erundina tenta cumprir uma das promessas da campanha, que é exatamente melhorar o transporte coletivo da sua cidade. Muita gente torce o nariz, mas a prefeita insiste: municipalizar o transporte ainda é a melhor saída para oferecer um pouco mais de dignidade a milhões de usuários.
Faz 10 anos que as empresas de ônibus, inclusive a CMTC, ignoram o crescimento da cidade. A frota é a mesma do começo dos anos 70, 8.500 ônibus para uma demanda quase 4 vezes maior. É por isso que a qualidade dos transportes se degradou tanto em São Paulo. Hoje, a lotação média dos ônibus da cidade é de aproximadamente 11 pessoas por metro quadrado, quase 2 vezes mais do que os níveis alcançados em metrópoles do primeiro mundo, onde o passageiro merece respeito. Péssimo. De uns meses para cá melhorou bastante, mas eu acho que é por causa dos ônibus clandestinos que está na linha. Mas antigamente era muito cheio, para conseguir um ônibus aqui era muito difícil. Com atraso de praticamente 2 décadas, essa situação parece querer começar a mudar graças ao programa de municipalização dos transportes coletivos. O que vai mudar é basicamente o sistema de remuneração das empresas concessionárias. Até hoje, elas recebem por passageiro transportado. Quer dizer, tanto faz para um empresário ter 2 ou 10 ônibus na mesma linha para transportar o mesmo número de passageiros. Por isso, quanto mais as pessoas se apertam aqui dentro, mais os empresários faturam. Acontece que a partir de agora as empresas passam a receber por quilômetro rodado. E para faturar, as empresas vão ter que colocar ônibus rodando o maior número possível. Mas será que isso vai realmente resolver a situação? Você vai saber agora o que muda com o programa de municipalização. Todos os ônibus da cidade passam a ter as mesmas cores. Eles serão brancos, com uma faixa vermelha pintada longitudinalmente e um grande M colorido que é o símbolo do programa de municipalização. A cor desse M vai indicar o lugar da cidade por onde o ônibus circula. M verde indica Zona Norte, M azul, Zona Sul, amarelo, Zona Leste e ocre, Zona Oeste. 2.000 novos ônibus devem ser colocados em circulação até o final do ano. 1.000 deles já vão estar rodando este mês. Ainda não haverá lugar para todo mundo viajar sentado, mas a lotação média deve cair bastante. Dos atuais 11 passageiros por metro quadrado para 9 passageiros por metro quadrado imediatamente e pode chegar a 7 passageiros por metro quadrado até o fim deste ano. Enquanto o primeiro mundo tenta diminuir cada vez mais a presença do Estado na vida do cidadão, São Paulo caminha em sentido contrário. Chama para si a responsabilidade de gerenciar o caos do transporte coletivo. Foi para falar sobre municipalização que a gente convidou o secretário dos Transportes, Lúcio Gregori. O que faz o senhor pensar que o poder público é mais competente do que a iniciativa privada em matéria de transporte coletivo? Na verdade, os países de primeiro mundo, todos eles, têm o Estado como gerenciador do sistema de transportes. Em particular, em alguns países, o Estado é inclusive proprietário dos veículos. É o caso na maioria das cidades dos Estados Unidos e da Europa. Chicago, por exemplo, é uma cidade que tem uma frota de 1.800 ônibus de uma única empresa estatal, que é inclusive proprietária dos ônibus. Aqui no Brasil, e em São Paulo em particular, nós estamos adotando uma modalidade diferente. O que importa para o poder público é que ele fiscalize, gerencie e que ele administre o transporte público de acordo com o que está previsto na Constituição Federal, que diz que esse é um serviço público essencial. A propriedade do veículo não necessariamente deve ser do Estado, até porque a Prefeitura de São Paulo não teria recursos financeiros suficientes para ser proprietário dessa frota, além do que, entendo eu, e hoje é claro na administração de São Paulo, de que este caminho não convém à Prefeitura de São Paulo. Ela detendo a receita de todo o sistema, porque os empresários vão operar os ônibus, mas todos os dias vão recolher o total das tarifas arrecadadas nos cofres da Prefeitura. Ela administrando e definindo, planejando as linhas de ônibus de acordo com a situação geral da cidade. E, finalmente, ela gerenciando todo esse sistema, ela pode prestar basicamente o serviço público essencial, que é o transporte público. Agora, 700 fiscais dão conta dessa fiscalização? Na realidade, não são 700 fiscais. Na realidade, são 700 fiscais que fazem o serviço de fiscalização de garagem. Como funciona essa fiscalização? Você tem uma ordem de serviço, que é determinada para cada empresa, pela qual ela deve tirar da sua garagem todos os dias, segundo horários pré-estabelecidos, uma certa quantidade de ônibus. E isso é fiscalizado nas garagens com esses 700 funcionários. Além disso, em 100 pontos da cidade, aonde passam todas as linhas de ônibus da cidade, porque elas passam nos corredores principais, em 100 pontos dessa natureza, são colocados outros 368 fiscais com microcoletores digitais que digitam, né, qual é o ônibus que está passando, qual é o horário, qual é o número da linha. Esse resultado, através de um cartucho, é colocado no final do dia no microcomputador e dá se as empresas cumpriram, ou seja, aqueles ônibus que saíram das garagens, percorreram as linhas nos horários estabelecidos. É um sistema de fiscalização ainda
inicial. Na realidade, ele está testado, porque durante 1 ano e meio, 19 empresas estiveram com contratos experimentais de municipalização, de modo que essa forma de fiscalizar já é conhecida, ela será apenas ampliada. Mas nós já temos um estudo feito pelo qual progressivamente chegaremos àquilo que se chama microcomputador de bordo. Ou seja, tudo isso é feito através de uma instrumentação eletrônica. Todavia, esta passagem para a instrumentação eletrônica deve ser preparada, treinado o pessoal, sem o que aí sim nós poderíamos colocar em risco todo o esquema de fiscalização. Secretário, a briga entre poder público, concessor e os concessionários, poder concedente, me desculpe, e concessionários, né, os empresários do setor de transportes, ela já é uma coisa muito antiga. Aqui em São Paulo já rendeu uma intervenção por algum tempo, promovida pelo ex-prefeito Mário Covas. No Rio de Janeiro foi o governador Brizola que estatizou os transportes públicos. Agora, a municipalização dessa maneira como é apresentada, quer dizer, a simples mudança na maneira de se remunerar as empresas pelos serviços que elas prestam, parece ser a panaceia, porque vai conseguir esse ano resolver um problema que tem 2 décadas. Será que é assim mesmo, tão eficiente? Ou será que a população vai chegar ao fim do ano com mais uma cobrança, mais uma frustração para o poder público? Bem, eu espero que a população chegue com um resultado positivo. Na verdade, a municipalização desatou o nó górdio da questão de transportes coletivos por ônibus em São Paulo. E o fez, a minha maneira de ver, com sucesso através desses contratos experimentais. Veja, isso que está acontecendo agora, ou seja, municipalizar todo o sistema de transporte da cidade, e é importante dizer ao ouvinte e ao telespectador que a CMTC também vai receber por quilômetro rodado, por passageiro transportado. Essa municipalização foi testada durante 1 ano e meio com esses 19 contratos. E que resultados nós tivemos? As empresas que fizeram esses contratos de teste ampliaram sua frota em cerca de 268 ônibus e renovaram sua frota em cerca de 1.160 veículos, indicando que a solução da municipalização, ao desatar esse nó górdio, é boa para o usuário de ônibus, que fica livre deste congelamento de frota que vocês bem citaram no programa. O empresário de ônibus, porque passa a ter, na atividade de um serviço público essencial, não riscos que não deve ter, posto que é um serviço público. Não se pode correr esse risco. E, finalmente, para a prefeitura, que passa a ter a receita pública e a propriedade das linhas de ônibus, podendo, portanto, determinar o serviço onde seja mais conveniente para a população. Secretário, quer dizer que vai funcionar? Vai funcionar, sim. Tá eu bom. tenho certeza. Olha, o senhor já está convidado para voltar aqui no fim desse ano, tá bom? Com toda certeza, e espero aí poder fazer junto com vocês uma avaliação rigorosa do sistema que está sendo implantado agora. Tá bom, muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso estúdio. A gente espera mesmo que o senhor, em benefício da população e para o benefício da população, que esse programa de municipalização tenha sucesso. Por enquanto, está rendendo muita polêmica. Mas o Fernando Simão, nosso repórter, está neste momento lá na garagem Barra Funda e ele vai mostrar para a gente como é um pátio de estacionamento dos ônibus da CMTC. Fernando, será que tem aí algum desses protótipos já com as cores do programa de municipalização rodando ou não? Não, com as cores ainda não, Fábio, mas já tem um totalmente reformado. Esse ônibus aí faz parte do número daqueles 1.200 que a prefeita vai entregar no dia 25, no aniversário da cidade. Esse ônibus aí tem 5 anos de uso, você acredita, Fábio? Ele foi totalmente reformado, redimensionado, recalculado e o motor foi revisado. São 800 ônibus novos, né, como você sabe, e cerca de 400 nesse estado aí que você está vendo. Daqui Fernando, a pouco a gente... Pode falar. Esse ônibus aí é um ônibus velho, reformado, é isso? Tem 5 anos esse ônibus. Não parece, hein? Pois é, ele foi totalmente revisado, redimensionado e recalculado para poder servir a população. Esse ônibus aí é um ônibus de 5 portas, porque ele faz o corredor Vila Nova Cachoeirinha Paissandu. Isso agiliza muito, né, o tempo que o ônibus fica na linha. Por exemplo, o ônibus antigo faria o mesmo trecho em 1 hora e 20 minutos. Esse aí faz em 40 minutos, o que reduz bastante o tempo para o usuário, não é verdade? Tá bom. Tá bom, Fernando. Esses ônibus aí, como vocês estão vendo, que tem a porta virada do lado contrário, é que andam pelos corredores. Não é isso, Fernando? É isso. Tá bom, não enfrentam o trânsito das avenidas. Tá bom. Então, muito obrigado. Daqui a pouquinho o Fernando volta. E no próximo bloco do São Paulo tem mais. Tem pedra no caminho da municipalização dos transportes. Saiba por que os donos de empresas de ônibus não estão gostando muito da ideia. O que será que eles têm a perder? E se eles perdem, será que ganham também? Ônibus clandestinos, saiba o perigo que você está correndo. Que alternativa resta para quem precisa de ônibus e não pode contar com eles? Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, a gente volta para falar desses assuntos.
7 horas e 27 minutos. Neste bloco do São Paulo, você vai ver. Eles são muitos e não estão sujeitos a nenhum tipo de fiscalização. Cobram o que querem. Segurança que é bom? Nada. Então, por que eles são tão requisitados? Ônibus clandestinos. Conheça alguns e desista para sempre, se puder, claro. A prefeitura diz que eles vão sumir assim que o transporte melhorar. Mas muita gente diz que é história para boi dormir. Dizem que eles faturam até um salário mínimo por dia. São os donos dos ônibus clandestinos que entram nessa categoria por causa disso mesmo. Eles não estão sujeitos a nenhum tipo de fiscalização e colocam na rua umas coisas assim que mal dá para a gente chamar de ônibus. Na verdade, ferro velho. É um negócio que cresce na mesma proporção em que piora o transporte coletivo na cidade. Os fiscais da EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, só podem pegar esses ônibus clandestinos em flagrante, ou melhor, o motorista deve estar em trânsito entre divisas de municípios. A autuação é feita geralmente com ônibus lotado de passageiros que não se importam em ser transportados em condições completamente irregulares. A primeira irregularidade está na documentação desses ônibus. Eles deveriam estar cadastrados na EMTU. O proprietário de um ônibus como esse deveria ter uma frota mínima de 3 ônibus, com um máximo de 5 anos de uso. Só aí, esse ônibus já está fora da lei, né? Ele foi fabricado 13 anos atrás. Depois disso, os fiscais vão fazer uma vistoria técnica para saber até que ponto que um ônibus como esse oferece segurança aos passageiros. Nesse caso, repara só a folga dessa direção. Numa manobra rápida, provavelmente o motorista passaria por um bom aperto. A falta de segurança vai longe. Os pneus deste ônibus derrapariam na primeira chuva, sem falar no banho que os passageiros tomariam com teto cheio de vazamento. O buraco no assoalho é só um detalhe desse ônibus que fecha a porta desse jeito. Com tanta lataria enferrujada, a bateria oxidada pode parar a qualquer momento. Debaixo do banco do motorista não existe extintor. Às vezes, ele é só um enfeite descarregado. Pedaços de camisetas, arames e fios ajudam o motor desse ônibus a funcionar. Cadê o limpador de para-brisa deste outro? Com tanta irregularidade, quem acredita que este aviso é respeitado? Para retirar o ônibus daqui da garagem do Centro de Controle Operacional São Bernardo do Campo, o proprietário vai pagar uma multa aproximada de 200 mil cruzeiros, mais a diária do ônibus, que hoje está em torno de 63 mil cruzeiros. Depois, o proprietário pode seguir com o ônibus, mas deixa o endereço e todos os dados pessoais numa ficha. Só a partir daí, finalmente, os fiscais ficam sabendo com quem estão lidando daqui para frente. Pois é, e aqui no terminal Barra Funda do metrô, no terminal intermodal da Barra Funda, a gente vê ônibus clandestinos à vontade, viu? Inclusive o ponto deles fica ao lado da cabine de fiscalização da CMTC. E esses motoristas que trabalham, não se sabe como, não se sabe se eles dão dinheiro para fiscalização, se tem a conivência do poder público, dizem que foram autorizados pela prefeita Luísa Erundina. Como isso aconteceu, em que nível essa tolerância da fiscalização também acontece, é coisa para a gente discutir num próximo programa ainda. Se houvesse ônibus para atender todo mundo, ninguém precisaria estar se arriscando nesses ônibus velhos e mal conservados. O fato é que só agora a frota vai aumentar, depois de 10 anos de estagnação completa. O Fernando Simão continua lá na garagem da Barra Funda e ele vai entrevistar agora o diretor de operações da CMTC, Paulo de Tarso. Fernando, o Paulo de Tarso está com fone? Está com fone sim, Bianca, pode falar. Queria perguntar para ele o seguinte, os fiscais da MTU que apreenderam esses ônibus, né, durante a fiscalização, se queixam do seguinte: eles acham que esses ônibus já deveriam ser presos pela fiscalização da CMTC na cidade, porque na cidade esses fiscais estaduais não podem fazer autuações. Como é que fica isso, doutor Paulo? Vocês não teriam mais fiscais para apreender esses ônibus clandestinos nesse péssimo estado de conservação? Olha, nós temos feito a fiscalização permanente. Entretanto, nós só não temos sido mais rigorosos na apreensão desses ônibus porque é uma situação concreta que o transporte vive. Nós estamos agora introduzindo 1.000 ônibus até o final do mês e 2.000 até o final do ano, e enquanto poder público, nós temos que pensar na população. Doutor Paulo, deixa eu interromper o senhor um pouquinho, porque eu gostaria só de entender isso que o senhor falou agora. Quer dizer que essa situação concreta o leva a transigir com essa situação, é isso?
não chega bem a transigir. Quer dizer, o rigor que a gente gostaria de aplicar não seria conveniente nesse momento. Porque eles continuam transportando a população, coisa que a CMTC e as concessionárias deveriam fazer e não fazem, é isso? Exatamente. A frota que opera em São Paulo é a mesma há 16 anos. Como é que você pode, numa cidade que a população aumentou mais de 3 milhões de habitantes e o número de habitantes não aumentou, e o número de ônibus não aumentou um ônibus sequer, como é que a gente pode garantir um serviço à população? Então eles têm, de fato, autorização do poder público para trabalhar? Absolutamente não. Tem a conivência? Não há conivência. O que existe é o rigor da fiscalização, pensando no usuário, na população. Mas se a fiscalização não é rigorosa, se ela deixa de atuar, ela deixa de fiscalizar. Em nome de uma conveniência para o poder público, não é isso? Olha, o que está em jogo é o atendimento ao usuário. Se nós não temos condições de atender do jeito que nós gostaríamos, nós temos evidentemente que não fazer, de certa forma, vistas grossas diante desses ônibus. Agora, assim que esses 1.000 ônibus agora e os 2.000 ônibus estiverem em circulação, eu não tenho a menor dúvida que o próprio usuário vai preferir andar em ônibus como esse aqui que está atrás de mim, do que esses ônibus que vocês acabam de mostrar pela própria televisão. Tá bom, com você aí, Fernando. Bom, Fábio, só o terminal da Barra Funda deve receber 125 ônibus novos, entre ônibus a gás, reformados e novos mesmo. Doutor Paulo, quanto custou a reforma deste ônibus, por exemplo? Ele custou 40% de uma carroceria nova. Agora, diga uma coisa, os 125 ônibus que vão vir para cá vão ser acrescentados à frota da Barra Funda ou vão ser substituídos? Não, a CMTC não aumentará a sua frota. Nós vamos fazer uma renovação da frota. Há uma diferença muito grande em cima disso. Nós não temos sequer garagens para alojar novos ônibus. Portanto, nós estamos fazendo um esforço para renovar a frota. Isso, pela primeira vez na história da CMTC, após 3 anos de governo, nós não conseguimos um tostão sequer de financiamento do governo federal ou de financiamento externo. Portanto, o que nós conseguimos renovar, que é cerca de 500 ônibus, essa renovação foi feita com recursos próprios. Isso nunca aconteceu na história da CMTC. Nunca um governo ficou a pão e água, a míngua como esse diante do governo federal. Agora, se vai ocorrer uma renovação e não uma substituição, como é que vai ser coibido o transporte clandestino? Porque os 2.000 ônibus novos, que nós chamamos de novos, são novos no sistema. São 2.000 ônibus que as empresas particulares colocarão. A CMTC, nesse processo, vai renovar a sua frota e vai reduzir um pouco a sua participação no sistema como um todo. Ok, Fábio. Pois é, eu estou por entender aqui, porque é verdade que a CMTC, nesse processo, participa só com 200 ônibus, pelo menos nesses primeiros 1.000 que vão entrar em circulação agora em janeiro. Mas se se trata de uma substituição, fica difícil entender como é que a lotação média dos ônibus vai diminuir. Bem, mas aqui no nosso estúdio está o senhor José Pavani, que é o presidente da Transurb, associação que representa os donos das empresas de ônibus da cidade. Ele viu o começo do programa com o nariz assim um pouco torcido, talvez porque o senhor é a favor da municipalização dos transportes ou não? Sim, tanto é que nós participamos de uma concorrência pública. Ah, é? Exato. Por que o senhor estava assim torcendo o nariz no começo? Não, porque eu acho que o transporte deve melhorar, evidentemente, a partir de que haja assinatura por todas as empresas da municipalização. Os donos das empresas de ônibus têm alguma coisa a perder com a municipalização? Não, entendemos nós que não. Pelo contrato que foi feito e pela lei vigente na cidade de São Paulo, aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo, eu entendo que as empresas não terão nada a perder. Muito pelo contrário. Nós estamos hoje tentando que essa municipalização dê certo para que nós possamos atingir uma meta maior de ônibus na cidade de São Paulo para evitar os problemas que estão tendo. O senhor acha que vai ganhar mais dinheiro com a municipalização? Eu acho que nós não temos que olhar o transporte como um simples negócio. Nós temos que olhar que nós vivemos há mais de 40 anos no ramo e nós entendemos que nós temos que prestar, em primeiro lugar, bons serviços. Mas perder dinheiro o senhor não admite? Eu acho que a hipótese de perder dinheiro, nenhum assalariado quer perder dinheiro. Então, nenhum de nós nem trabalha, nem investe para perder dinheiro. Doutor Pavani, agora eu gostaria de entender uma coisa. Se a frota, nesse momento, por exemplo, não vai aumentar nada, né?
Se o número de ônibus à disposição da população é o mesmo, se com a simples mudança burocrática no critério de remuneração das empresas, como é que isso pode melhorar o transporte para a população? Em primeiro lugar, o novo contrato, cada empresa foi vencedora de 1 ou 2 lotes que foram colocados em concorrência pública. Em segundo lugar, todas as empresas terão um aumento de frota. Com raríssimas exceções, não haverá aumento de frota. Então, inicialmente, já a população de São Paulo já passa a contar, a partir de 25 de janeiro, com uma frota nova de 1.000 ônibus. Esse 1.000 ônibus vai melhorar a qualidade do transporte. E é uma coisa que nós já pretendíamos fazer a uma longa data. É que, na realidade, a tarifa que é cobrada, que apesar de aparentemente ser alta, ela não cobre o custo do transporte. Se nós analisarmos o custo da mão de obra, que pesa 65% a 70%, absorve todas as receitas das empresas e impossibilitavam, até então, de que se colocasse uma frota maior na cidade. Hoje, pela municipalização, as empresas passam a receber, pelo quilômetro rodado, tem seu custo totalmente coberto e passam a também ter um 20% referente aos passageiros transportados. Então, a empresa também terá interesse em servir a população. Fica por conta de quem? A empresa é responsável pela manutenção e o poder público é responsável, como tem sido até agora, em fiscalizar efetivamente a manutenção que as empresas dão em seus veículos, que é cara, é uma manutenção que tem que ser eficiente para que esses ônibus rodem na cidade. Basta dizer que a idade média de São Paulo está em torno de 6 a 7 anos e está uma frota boa e rodante em São Paulo. Doutor Pavani, agora eu ouvi de um empresário de ônibus, uma pessoa que entende dessa área, que nunca foi negócio tão bom em São Paulo, nunca na história desse ramo de atividade empresarial foi tão bom ser dono de empresa de ônibus como agora. Por quê? Bom, eu não posso fazer essa afirmativa porque eu até então sou uma empresa, ou tenho empresa que é tarifada. Evidentemente, aqueles que estão na experiência do sistema de municipalização, eu entendo que também não é nenhum presente que a Prefeitura está dando. A Prefeitura está dando e exigindo ao mesmo tempo retorno, então eu não vejo que seja nenhuma alegria simplesmente entrar num novo tipo de contratação. Uma coisa eu posso confirmar é que nós passamos a ter um contrato de 8 a 10 anos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vamos receber os nossos custos corrigidos de acordo com aquilo que nós efetivamente gastarmos. Em terceiro lugar, com esse novo contrato, nós teremos condições de renovar a nossa frota, fazer longos investimentos, porque um custo de um ônibus hoje está acima de 100 mil dólares. É um absurdo o que está custando um ônibus hoje. É impressionante os valores que nós temos que investir no setor. Então, só vocês calcularem que nós temos até o fim do ano um programa da Prefeita, de colocar 2 milhões na cidade, é só fazer o cálculo, o investimento tem que ser feito. Então tem que haver um contrato, como está sendo feito, um contrato de responsabilidade, um contrato que foi aberto para o Brasil inteiro e todos participaram. É uma licitação pública, quem ganhou, ganhou e ganhou com firmeza, porque teve que apresentar todo o seu capital, teve que apresentar a sua idoneidade para poder participar de uma licitação. Tá bom, vai melhorar para a população. Nós esperamos, estamos torcendo e vamos fazer o possível para que isso aconteça. Muito obrigado pelo senhor, pela sua presença aqui. No próximo bloco do São Paulo, você vai ver. Se o ônibus é ruim, o que então resta ao paulistano que depende de transporte coletivo? O metrô não corta a cidade toda. E na ferrovia, dá para confiar? Eficiência, segurança e rapidez. Já imaginou um transporte assim a seu dispor? Em 10 dias, o metrô transporta o equivalente a toda a população de São Paulo. Qual será o futuro de conversa com o presidente da Companhia do Metropolitano? Nós voltamos em um instante. Faltam 15 para as 8 em São Paulo. E neste bloco do São Paulo, você vê com a gente. Um trem a cada 1 minuto e 52 segundos. 11 milhões de pessoas transportadas a cada 10 dias. É o perfil do metrô de São Paulo, mas nem isso contenta o paulistano. O que será que está faltando, então, para agradar os passageiros? No estúdio, o presidente do metrô responde por que o privilégio foi da Avenida Paulista e não da zona leste da cidade. Bom, o cidadão começa a Via Crucis logo cedinho. Ele tem que levantar antes do sol nascer para estar na estação a tempo de pegar o trem. E quando esse danado desse trem chega, já vem lotado. E aí o sujeito vai para o trabalho com mau humor danado, só esperando a hora, então, de voltar a enfrentar tudo outra vez. É mais ou menos esse o perfil de quem sai de uma cidade dormitório e vem trabalhar em São Paulo todos os dias num desses trens da vida. Será que você consegue imaginar um número assim tão gigantesco? A linha Sul e a Oeste juntas transportam o equivalente a mais de metade da população do país a cada ano.
Em 22 trens, 100 milhões de passageiros se deslocam em 66 quilômetros. Gente que mora longe do trabalho, da escola, que usa o trem porque é mais rápido e mais vazio, mas reclama do conforto e principalmente da falta de segurança. O transporte de trem de São Paulo tá meio devagar, viu, Cotenhã? Na hora que a gente consegue o trem, demora pra caramba. Aí depois, quando vai super lotado, só no meio do dia que anda vazio. Quanto tempo você demora para chegar do trabalho até a tua casa? Tem vezes que demora 1 hora, 40 minutos, depende do... E se você fosse de carro, por exemplo, quanto tempo você levaria? Se fosse de carro, mais ou menos, daria viagem de 40 minutos, daria mais ou menos uns 15 minutos, 20. Tem segurança no trem? Por enquanto não tá tendo, não. Já foi assaltado? 2 vezes. E de manhã ele vem cheio e à tarde também vem cheio e tem muito problema de atraso também. O metrô ainda supera o trem, né? De fato, não dá para imaginar São Paulo sem o metrô. Ele, já maior de idade e nesse tempo, provou que seria inviável para cortar a cidade. Mas o que apareceu para ser a solução está ficando pequeno para tanta gente. A estação mais luxuosa do mundo não está aqui. É a dos moscovitas. As mais eficientes são as dos ingleses. Eficiência, segurança, rapidez são qualidades que variam no metrô de todo o mundo. O que tem 100 anos na Inglaterra tem só 18 no Brasil. É novo e ainda transporta pouco numa cidade que tem 11 milhões de pessoas durante o dia. Só em 10 dias, as 2 linhas do metrô paulistano transportam o equivalente à população de São Paulo inteira. Quem mora aqui quer mais, mas quem é de fora quer ter um desses onde vive. I think it's okay. It's good. Você acha que o metrô é mais eficaz que o ônibus? Com certeza é assim. Como é que seria a cidade de São Paulo sem o metrô? Uma loucura, não dava, não dá. Olha, o melhor meio é o transporte, é o metrô. Só que falta muita segurança ainda. O metrô tá ficando igual os trem. Isso daqui já foi bom, hoje em dia não é mais. Aliás, o metrô é um trem, não é verdade? Agora, o paulistano mantém uma relação profunda de amor com o metrô. Vocês já viram como o metrô aqui é limpinho, bem conservado? As pessoas preservam o metrô porque o metrô serve com rapidez, com eficiência, com segurança os bairros por onde ele vai passando. A população que se beneficia do metrô gosta do metrô. E é para falar sobre o metrô que está aqui conosco o presidente do Metropolitano, Celso Josa. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Fábio. Agora, o metrô poderia estar muito maior do que está hoje, não é, doutor Celso? Sem dúvida. O primeiro projeto do metrô é de 1927, na época da antiga Light. Hoje nós deveríamos estar em torno de 120 quilômetros de metrô, estamos somente com 47. Isso mostra que nós estamos 50 anos atrasados. Mas mesmo desta forma, há que entender que o crescimento desordenado da própria cidade dificulta a construção. Hoje você construir uma linha de metrô, ela gera em torno de 4 a 6 anos com fluxo financeiro normal. Para nós chegarmos a 120 quilômetros de rede, nós aí demoraríamos em torno de 10 anos na situação conjuntural do país. E por que se privilegiou a Avenida Paulista em detrimento da Zona Leste, que é uma das regiões mais carentes da cidade? Eu acho que há um mau entendimento nessa sua colocação, uma vez que a Paulista... Você acha que não foi privilégio? Não, porque a Leste-Oeste ela foi inaugurada em 1988. E a Paulista foi inaugurada em 1991. O projeto da Leste é de 1977. Ou mesmo, então, deixamos de lado, então, a Zona Leste, mas a Zona Sul, ali, Santo Amaro, aquela região que é bem carente de transporte. Olha, tem muita gente. A Zona Sul, ela faz parte de um contexto de uma rede que permanece na 4ª linha e na 5ª linha. Por que a 3ª linha? A 3ª linha, e todas elas assim o foram, começou pelo centro, começou pela Paulista. Hoje nós estamos em direção a oeste para a Vila Madalena em obras e estamos contratados na Rosa Oratório. Então ela faz parte da 3ª linha como um todo. Iniciou-se pela Paulista porque você facilita a integração com a Norte-Sul. Você inclusive não só a integração do usuário, como a integração do próprio material rodante. Então faz parte de um estudo mais amplo de rede básica, que inicialmente eram 4 linhas e hoje nós estamos fechando uma rede básica com 5 linhas para metrô. Doutor Celso Josa, agora eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o ramal leste do metrô está congestionado, quer dizer, outro dia foi batido mais um recorde de transporte de passageiros, chegamos a quase 2 milhões e 600, né? Também foi batido o recorde de eficiência, uma passagem de trem a cada 90 segundos, é isso? Perfeito. Então, eu estou citando esses números aqui, é só para que o telespectador tenha uma noção de como, apesar do metrô estar trabalhando no limite da eficiência dele, o sistema já está entrando em colapso. Quer dizer, daqui a mais algum tempo o metrô não se presta mais para transportar a população da Zona Leste. Como fazer? Olha, há que entender o seguinte, quando eu disse que o projeto da Zona Leste,
que ela foi atendida era um projeto que tinha um sistema viário correndo em paralelo ao metrô, a linha do metrô e a remodelação de toda a CBTU. O metrô chegou na Zona Leste, o viário foi executado pelo próprio metrô e, infelizmente, a CBTU não fez a sua remodelação. Ela precisaria estar trabalhando como trem expresso e um metrô separador. Com isso, nós teríamos uma solução para a Zona Leste preconizada em 1977. Hoje, com a estadualização da CBTU, com a criação da Secretaria de Transportes, isso está sendo retomado. E há a possibilidade de remodelá-la dentro do programa maior da Secretaria de Transportes, o que poderá fazer uma melhoria nesse sistema. Mas até lá, nós fizemos várias alterações operacionais, chegamos aos 90 segundos, como você já frisou, mas nós tivemos um atendimento no segundo semestre de 91, com 7,2 passageiros por metro quadrado. E no primeiro semestre de 91, nós estamos com 8,5 passageiros do metro quadrado. E a segurança do metrô, como é que ela pode ser mais reforçada? Há que entender dois tipos de segurança que nós estamos falando. A segurança a qual estou me referindo é a segurança, é a tranquilidade de poder usar o metrô à noite, por exemplo, sem ter medo sem ter medo de ser assaltado, entendeu? Perfeito. Em relação a essa segurança, nós o ano passado, fim do ano passado, nós colocamos na estação Tatuapé, na estação Paraíso, já um posto da Polícia Militar. Devemos até o fim do mês colocar mais um posto da PM. Nós tivemos ainda o ano passado, para defesa do processo de segurança, nós instrumentamos nossos funcionários com aquele aparelho que é o Tofon, que serve para segurança. Estamos colocando mais aparelhos de comunicação e comprando mais viaturas. Mas é bom frisar, no crescimento versus o nível de problemas que nós estamos ao mesmo nível de 1986, com o crescimento da população, com a conjuntura que a cidade vive, ainda nós estamos nos mesmos índices de 1986, ou seja, 6 ocorrências por passageiro, por milhão de passageiros. Não houve aumento de violência? Na conjuntura, não. A cidade se tornou mais violenta. Isso trouxe para o metrô essa dificuldade. Nós estamos abrindo um concurso para mais 120 agentes de segurança para melhorar todo esse contexto. Okay. Doutor Jorge, a gente espera que o senhor continue aí inaugurando muitas estações e construindo muitas linhas de metrô, porque o metrô é realmente um meio de transporte muito eficiente e serve muito bem a população. A falta de ônibus na capital provoca uma polêmica. A prefeitura intensificou a fiscalização para pegar os clandestinos. Só que a população torce contra. É que para muitos, os já chamados camelôs do transporte são a única solução. Os camelôs do transporte estão por todos os lados. Hoje eles já chegam a 2.000 e transportam cerca de 1 milhão de passageiros todos os dias. A frota clandestina da cidade começou a circular no final de 1990, aqui no Parque Residencial Cocaia, extremo da zona sul da cidade. Hoje, só nesta região, já estão circulando cerca de 100 ônibus. Muitos fazendo itinerários que antes o passageiro precisava utilizar 2 conduções, como é o caso deste ônibus que sai aqui do Residencial Cocaia e vai para o bairro de Moema. Antes era preciso parar no terminal Santo Amaro para poder pegar um ônibus para Moema. O maior problema dos ônibus clandestinos é que, segundo os próprios motoristas, pelo menos 30% da frota não tem condições de segurança, principalmente por causa de pneus carecas. Essas empresas não têm responsabilidade social, nem são empresas, cada um opera um ônibus, e é uma forma desorganizada que vai contribuir para desorganizar mais ainda o sistema de transporte do município de São Paulo. Mas para muita gente, isso pouco importa, pois estes ônibus representam o fim dos atrasos no serviço e horas de espera no ponto. É muito grande a fila dos ônibus, então eles quebram um bom galho pra turma aqui. Tinha até briga por fila de ônibus, um batia no outro, os cobradores eram horrível. Agora já tá bom, porque tem ônibus em 5 minutos. Pra gente é tranquila, eu tô dormindo mais, tô chegando mais tranquila no trabalho e já vou pro trabalho agora, essa hora. E se fosse só uma bola branca, eu já tava lá muito do tempo. Vamos agora conversar com o diretor do Departamento de Transportes Públicos da capital, o Flávio Murilo Torres. Boa noite, Flávio. Boa noite, Nascimento. Bom, a solução aí seria aumentar o número de ônibus regulares, não é isso? É verdade. O que a Prefeitura está programando é exatamente a municipalização. Com o projeto de municipalização,
a gente vai coibir esse crescimento aí, vai suprir esse crescimento. O crescimento do clandestino se deu em áreas em que não existia transporte. Agora, em quanto tempo essa municipalização vem e novos ônibus regulares estarão nas ruas? O que a prefeitura está prevendo é para início de fevereiro a colocação já de mais 1.000 ônibus na rua. Fevereiro agora? Fevereiro próximo. Sei. Agora, e esses ônibus clandestinos, por exemplo, que afinal de contas prestam aí algum serviço, não seria possível formar uma cooperativa e para que eles se organizassem e andassem em ordem? Isso, o que está acontecendo é que a prefeitura também está colocando em licitação algumas linhas especiais, pois as características são diferentes. Os condutores que tiverem condições de se adequar às normas para essas linhas, eles vão poder operar essas linhas, ou então... Condutores autônomos? Condutores autônomos. Não precisa ser empresa? Não precisa ser empresa. Tá certo. Eles podem se formar em cooperativas e tal e concorrer a algum desses lotes, certo? Tá bom, obrigado então, boa noite. Você vai ver a seguir no São Paulo Já. O São Paulo vence